Olá, eu sou Fabrício Carraro e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso guia de carreira, o Tech Guide, e hoje a gente vai falar sobre DevOps. Pois é, o Tech Guide é esse site que a gente tenta dar um guia para você que está começando na área ou quer evoluir na área, né? É uma sugestão, não é a sugestão única, mas é uma sugestão que a gente tem feito aqui na Alura e também com a comunidade, porque é um projeto open source, você pode entrar lá no nosso repositório, você pode postar um pull request lá, não tem problema nenhum. E também a gente te incentiva a baixar, a exportar esse Tech Guide, você vai ver lá embaixo de cada guia tem um botãozinho exportar para você jogar no seu Google Docs, no seu Notion, no seu Trello, para fazer onde você está, em que ponto você está do Tech Guide, né? Você pode comentar aqui, eu já estudei esse ponto, eu já marquei e eu quero ver também a sua evolução com o tempo. E para bater esse papo aqui muito legal sobre DevOps, eu trouxe 3 especialistas aqui da área, começando com o Leonardo Sartorello, que é instrutor aqui na Alura e foi o criador desse Tech Guide, né? O principal criador do Tech Guide de DevOps. Como é que você tá, Léo? Tô bem, obrigado pelo convite, é bom estar aqui, é bom poder acompanhar vocês na conversa aqui e vamos lá. Tô também com a Jéssica Lopes, que é engenheira de DevOps na Act, com o banco BTG Pactual. Como é que você tá? Tô um pouquinho nervosa, mas agradeço o convite. Obrigada aí a todos. E eu tô também com o Robert Silva, que é youtuber e arquiteto de soluções na First Tecnologia com o Banco Santander. Como é que você tá, Robert? Opa, legal, muito feliz de estar por aqui. Bora lá bater um papo e ajudar o pessoal que tá começando na área e quer se aprofundar cada vez mais. E bom, pra gente começar aqui, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas aí de casa também estão fazendo ou se fazem frequentemente. O que é DevOps? Né? É uma área que esse nome, quando eu estava na faculdade, esse nome de DevOps não existia. Eu estudei tecnologia, engenharia de computação e ninguém falava de DevOps, tinha outros termos que eram usados para coisas similares, né? Para essas soluções que chegaram hoje em dia a ser o DevOps. Mas se vocês puderem começar com esse tema um pouco mais de introdução, de o que é. Bem, eu começando a falar um pouquinho, eu acho que DevOps, corrige aí meus colegas, né? De fato, DevOps é cultura, né? Traz esse gap forte de cultura. A cultura realmente é bem importante, e não só a cultura, mas as metodologias que o DevOps utiliza, metodologias ágeis, as ferramentas que tem hoje em dia, que ajudam bastante na gente na parte de DevOps, a parte de automatização, tudo isso ajuda bastante em DevOps e é parte fundamental dele. Legal, bom, todo mundo fala de DevOps, que é a junção, né, da área de desenvolvimento com a área de operações, Então mas essa é a sigla, né? DevOps vem dessa sigla, né, DevOps, mas eu vejo que muita gente tem dúvidas, né, no final do ano passado eu participei bastante de alguns DevOps Days, se não me engano foram 5 ou 6 edições que eu participei aqui no Brasil, e a gente tem um espaço lá que é para iniciantes. E a maior dúvida era por onde começar o DevOps. E eu vejo que acho que a primeira coisa, em vez de entender ferramentas e tudo mais, é entender que a cultura DevOps ela vem para resolver um problema. Qual que é o problema? Eu ter uma entrega de software que demora muito tempo ou que tem muito problema durante a aplicar esse pacote do código em produção. E aí vem a junção de a cultura realmente, então, time de desenvolvimento, falar mais com o time de operações para não ter tantos problemas e a utilização das ferramentas para resolver determinado problema. Então a gente vai ver, né, no Tech Guide aqui, e quando vem um Roadmap DevOps, acho que a primeira dica que eu gostaria de deixar é entenda qual problema cada ferramenta resolve. Aí eu acho que fica muito mais claro você conseguir aprender e focar. E quando você for ver aí em casa o Tech Guide, lá no techguide.sh de DevOps, você vai ver que ele está dividido em níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3 de profundidade, mas ele está estruturado de uma maneira a respeitar o devem ter, né? Que é esse conceito que a gente sempre fala, né? De você se aprofundar em um conceito, em uma área, mas você também conhecer áreas paralelas, áreas ortogonais ali que são interessantes, que também são importantes para um profissional dessa área, principalmente um profissional mais sênior. E quando a gente vai mergulhar aqui no nível 1 desse T de DevOps, a gente olha aqui algumas palavrinhas que o pessoal de casa conhece, provavelmente, né? Linux, HTTP, GitHub, Cloud, linha de comando, montando scripts, né? Então, para a pessoa iniciante que você mencionou agora, Robert, o que ela tem que começar a estudar? Você concorda com essas coisas que estão apresentadas, com esses cards e conceitos que estão apresentados aqui? É o Linux, é o HTTP, é o GitHub? Concordo e adicionaria um ponto, talvez não sei se está nos outros níveis, mas é a parte de networking.
Então, hoje, quando a gente fala de DevOps, a gente está saindo de uma arquitetura on-premise e está indo para uma arquitetura distribuída. E o principal ponto que eu vejo que a galera tem dificuldade em resolver problema é entender onde está o problema. Então, se a gente começa a entender na conectividade, você já vai conseguir identificar. E aí junta todos os conceitos, né? Você fazer um troubleshooting em Linux, você entender como é que é a arquitetura básica de uma cloud para você saber onde que está a regra de firewall que falta. Então, eu concordo com todos esses pontos, acho essencial, mas network eu vejo que é o calcanhar de Aquiles de muita gente ainda. Boa. Network é bem importante, né? Aqui o network está até no 3º nível aqui da programação, mas como meu colega falou, realmente é um nível essencial justamente devido a essa mudança, né? Porque as empresas estão com essa transação, saindo de um on-premise, indo para a nuvem, e muitas das vezes como que é a nuvem ali dentro com redes, né? Então, a questão da rede, trabalhar com redes, trabalhar com network, a galera tem um pouquinho de medo, mas é fundamental para DevOps. E para isso você precisa do Linux, né? Sim, que a maioria dos a telinha sistemas de cloud preta é uma coisa que na faculdade a gente já começava a estudar muito, né? Falavam adote o Linux lá desde o começo. E é muito importante nessa área aí de servidores e tudo mais, não? É essencial. E acho que a base, né? Eu tô num projeto novo, inclusive, que muita coisa roda em cima do Shell Script. E aí você vê, poxa, Shell Script, então você vem lá do Linux. Então, se você já conhece a base do Linux, eu acho que também é uma forma de você conseguir experimentar. Porque muita gente fala, pô, para virar um DevOps eu preciso ter experiência. Mas eu acredito que... entender de código, exato, né? Não, mas eu acredito que assim, você conhecer essas ferramentas tão como base aqui, você consegue meio que construir a sua experiência. Como que eu faço isso? Fazendo laboratórios. Então, como a nossa amiga Jéssica aqui citou, né? Eu tô num ambiente on-premise, então você tem um serviço que ele roda, hoje o usuário conecta em uma máquina. Aí você vai passar para uma arquitetura com containers, ele vai conectar em 3, 4 máquinas. Como que eu posso testar isso se eu não tenho um ambiente em cloud? Pô, então você pode utilizar um hproxy, utilizar umas máquinas Linux, alguns containers para você testar e validar. Então, Linux eu vejo que sem ele acho que não tem como seguir, né? E muita gente vem de Windows, por exemplo. Só que agora... E um ponto importante, eu acho que até mesmo para engajar mais essa questão do DevOps, para dar agilidade no processo. Exato. Em relação ao trabalho ali no dia a dia, sabe? Tipo, você tendo um terminal sempre ali, ter esse acesso mais fácil através da ferramenta do Linux, cara, o seu trabalho flui rapidamente. Então, é a base assim, da automação, né? Justamente, né? Então, acaba que você vai ter menos gargalo em relação para a entrega, de fato, do DevOps, que é o conteúdo em si da agilidade. Eu queria perguntar também um profissional que quer começar nessa área de DevOps, que está olhando o nosso nível 1 aqui do Tech Guide, o que vai ser o dia a dia dele na carreira como um profissional júnior nessa área? O que ele tem que saber? O que ele vai fazer ali? Falando dia a dia, né? Às vezes a gente acha que, pô, porque, sei lá, você chega na empresa, eles te dão um notebook Windows ou um Mac e você não tá vendo Linux. Então, para ficar mais fácil de entender, acho que a prática no dia a dia é muito Git. Então, Git, seja Git com GitHub ou qualquer outro serviço aí de repositório remoto. A gente tem aqui no nível 1, inclusive. Porque tudo vai estar lá. Então, hoje um time de desenvolvimento ele vai entregar um software. Ele vai estar versionando onde? No Git. Eu preciso distribuir algum script, alguma coisa, onde que eu vou estar? Colocando no Git. Então eu costumo falar até pra galera que me acompanha no YouTube poxa, na minha empresa que eu trabalho eu não uso o Git. Falei, cara, então você cria uma base de conhecimento e coloca lá no seu repositório Git, depois vai servir como portfólio e você começa a versionar e pegar a prática disso. Então entender como é que funciona a branch, como é que funciona a merge, como que você resolve conflitos, como que é um pull request básico, isso já vai ser, acho que, meio caminho andado, inclusive para uma entrevista. Eu acredito muito que na hora que você mostrar que você tem uma certa experiência com aquele processo, pode já te dar um pontinho a mais ali na hora que o recrutador estiver conversando com você. Sim, eu diria que o Git não é nem só para o DevOps. Para o Dev também serve bem o Git. Sim. É extremamente importante o pessoal de Dev também conhecer o Git. E Dev faz parte do DevOps, o próprio nome diz, DevOps. Então é importante o Git. E eu diria também que Linux também vai cair bastante aí, porque apesar dele estar com uma máquina Windows, ou um Mac, alguma coisa do gênero, ele vai acabar se conectando em máquinas Linux no cloud para poder fazer uma atualização, para poder fazer uma correção, para poder olhar algum tipo de log da aplicação. Então acho que a parte de Linux também é extremamente importante ele conhecer. E, obviamente, né, falando um pouquinho aí de cloud, fundamentos de cloud, né, porque todo mundo escuta muito falar de cloud, mas saber de fato o que é e como que as empresas estão trabalhando com isso. Muitas das vezes as empresas, pelo menos na qual eu passei,
adota multi-clouds. Então, entender como... O cloud, para mim, no meu ponto de vista, todas são iguais. Então, entender os fundamentos, entender o conceito e como que a empresa trabalha com isso, principalmente se for trabalhar num quesito migração, entender o ambiente de infraestrutura dela, é bem importante para o início de carreira aí nessa área. Eu até gostaria de complementar, não sei se vocês concordam comigo, mas tá aqui também no Tech Guide, que é Fundamentos HTTP. Eu acho isso muito importante, inclusive alguns conteúdos que eu coloco isso como o essencial para a carreira, né? É a base. Por quê? Quando você vai, seja na base de estudos ou seja na parte como você tá como júnior, você vai receber uma demanda ali. A aplicação XYZ não tá funcionando. Primeira coisa que você vai testar é se ela tá respondendo uma requisição HTTP, se a API tá respondendo ou não. Ah, beleza, te passa uma tarefa simples que você precisa fazer uma integração, sei lá, da AWS S3 e jogar os dados para algum outro lugar. Você vai fazer isso onde? Via API. Então, você entendendo como que funciona toda essa parte da requisição HTTP, fica muito mais fácil para você fazer um troubleshoot. Às vezes o problema tá ali, só que por não saber fazer um troubleshoot, começa a dar uma volta que não precisava. Então, é muito importante. Eu acredito que seja muito importante. Sim, é onde que conecta ali com a questão de rede também, né? Quando começa a parte de redes, começa a dar os primeiros passos ali. E a Jéssica trouxe uma coisa aqui sobre o card de cloud, né, de fundamentos, porque cloud é um conceito geral, como você falou, mas existem vários provedores, né, e você tem que meio que aprender, e talvez a pessoa iniciante, ela vê vários, ela vê o da AWS, ela vê aqui e ali, e ela fica meio nervosa. E a pergunta é, eu tenho que aprender todos logo no começo ou não? E qual a opinião de vocês? Boa pergunta. Eu acho que vai depender muito da empresa no qual a pessoa está alocada, está iniciando ali o trabalho dela. Porque cada empresa trabalha de uma forma, dependente da nuvem, ou dependente mesmo ali do time que a pessoa vai estar alocada. Então tem time que, por exemplo, pelo menos nas minhas antigas casinhas, a gente trabalhava com multi-cloud. Então tinha um time que ficava responsável ali por uma determinada cloud e outro time ficava responsável por outra cloud. Então, assim, vai depender muito da onde que a pessoa vai estar alocada ali dentro da empresa. E eu acho que também cloud, né? Precisa aprender todas? Para responder essa pergunta, acho que a galera precisa ter um direcionamento. Então, eu vejo dois caminhos. A empresa que eu trabalho, qual que é a cloud que ela usa? Vai nela. A empresa que eu quero trabalhar, o que eu estou concorrendo a uma vaga, qual que é a cloud que ela usa? Vai nela. Mas se você tiver o fundamento, eu acho que vai ficar muito mais fácil. Vou colocar o serviço mais simples de qualquer cloud, máquina virtual. Então você sabe que na AWS é uma EC2. Você vai procurar uma referência como que eu crio uma máquina virtual no Azure, na GCP. Então você sabendo como que funciona, só vai mudar a console. Então conceitos, escolha uma e aprenda o conceito. Se eu puder sugerir, talvez a AWS que é a mais utilizada. Em segundo, a Google Cloud, eu vejo. Mas aprende o conceito e depois você consegue expandir, porque fica muito mais fácil. E para quem é desenvolvedor, já passa por isso com linguagem de programação. Então, você aprende uma linguagem, você tem que aprender outra, você só muda a sintaxe, porque você já sabe o que é um for, uma estrutura de repetição e assim por diante. Então, aprende o conceito, escolhe uma e aprende o conceito. Depois você se aprofunda, porque não dá tempo de aprender tudo. Exatamente. Hoje a cloud tem muitos serviços, tem muita coisa, e às vezes é coisas muito focadas. E as três principais, a AWS, o GCP e a Azure, tem praticamente tudo, tem todos os serviços delas ali, eles têm nomes diferentes, mas tá tudo ali. Então, se você focar bem no conceito ali, na base, você entender a lógica de como o negócio funciona, você consegue migrar relativamente rápido de uma para outra. Entrando aqui no nível 2 de profundidade do nosso T de DevOps, a gente começa a ver alguns nomes que são muito populares também e que podem assustar. Que é o caso dos containers, né? Isso é uma coisa que está muito em voga atualmente. E eu queria que vocês explicassem como isso é usado por uma pessoa de DevOps e qual é a necessidade, o que ela tem que aprender sobre esse conceito de containers, para começar. É engraçado, né? Quando eu vou nesses eventos DevOps Days, às vezes eu arrumo aquela briguinha quando eu falo de Docker Swarm. Mas por que eu falo quando ela fala de containers e Docker Swarm também? Vamos lá. Entender containers, a gente pode ir lá atrás, entender como é que o Linux fazia puro. A verdade é que o Docker ele veio meio que para abstrair
toda a complexidade que tem e facilitar para a gente utilizar containers. Beleza. Só que quando você começa a utilizar containers, você começa a entender os pontos que você perguntou. O que eu preciso entender? Como é que funciona o isolamento? Como é que funciona a comunicação? Por que da comunicação em volta a redes, né? Quando você for subir uma aplicação, você não vai ficar mais colocando o IP daquela aplicação. Você vai ter que usar um nome DNS. Como é que funciona o DNS dentro de containers? Beleza. Depois, volumes. Container nasce para morrer, mas de um momento ou outro você vai precisar persistir esses dados. Então você entende o conceito de persistência de volumes, e aí vamos lá, construir imagens. Boa, isso daqui é o que mais vai usar. Se eu for tirar assim, no dia a dia, o que mais você vai utilizar de Docker é a parte de construção de imagens. Mas, Robert, eu tô aprendendo Docker, aí tem depois ali, né, orquestração de containers. Eu já pulo para um Kubernetes? Eu acho que na minha opinião, foi o que eu fiz. Eu iria direto, continuava a sequência do Docker e aprenderia Docker Swarm. Para quê? Para você entender como é que funciona essa questão de serviços, essa questão de uma rede ingress, uma rede overlay, porque depois quando você for para Kubernetes, que é muito mais complexo, muita mais funcionalidade, mas você já vai saber e vai conseguir mapear, né? Bom, isso daqui era assim, agora é assado. Então, aprender Docker, toda a stack Docker como um todo, eu acho muito importante, principalmente os conceitos. Porque, vamos lá, estou trabalhando com Kubernetes, o que é o empty dir em volumes? Pô, mas o que são volumes? Então, não é só simplesmente os comandos básicos e aprender a customizar a imagem. Então, aprender a stack toda do Docker, que a Docker oferece, para depois você ir para outra ferramenta. Seja ela Kubernetes, seja um Podman e assim por diante. Então, acredito que é a base. Né? E o que é o Docker, o que é o container? Eu gosto de falar que, imagina que você tem vários objetos, você tem que levar de um lugar para o outro. Em vez de você levar um por um, você coloca tudo dentro de uma caixinha e leva ele junto. Que essa é a origem do container, né? Se a gente pegar algumas histórias, falam inclusive que vem realmente dessa questão do transporte através de navios. Então, a galera colocava as coisas e de um lado, depois colocava no outro. Então, vamos colocar tudo numa caixa, fica muito mais fácil transportar do que eu ficar tirando? Então, vem esse princípio. Então, entender como que funciona a base dos containers, acho que é essencial para qualquer coisa que for atuar como DevOps. Porque, hoje em dia, dificilmente você vai ver uma estrutura de deploy que não utilize containers. Realmente é bem difícil achar hoje. Ainda tem algumas em máquinas virtuais, é menos. E tá cada vez menos, mas ainda existe. A parte de Kubernetes que você comentou, eu gosto de falar para a maioria do pessoal, Kubernetes é legal de aprender e tal, mas 99% das aplicações não precisam de Kubernetes. É complexidade a mais na sua infraestrutura que você não precisa. Encontrei alguém que concorda comigo. Não precisa. Gente, não precisa usar algo gigantesco para uma solução simples. A gente tem outras coisas que rodam containers. O Docker, você pode colocar o Docker numa máquina virtual para rodar um container, você pode rodar ali local, você pode usar um serviço da AWS, por exemplo, um ECS para rodar o container, você pode usar um Beanstalk para rodar o container, você tem serviços do Google para rodar container nativos, eles fazem acompanhamento, tudo direitinho. Não precisa do Kubernetes para a maioria das coisas. É importante conhecer o Docker, primeiramente. Tá? Kubernetes é um negócio que é legal você conhecer, mas lá na frente. Que nem a gente falou de cloud, né? Depende de onde você vai atuar. Hoje, obviamente, muitas empresas utilizam Kubernetes. Mas se a gente olhar para pensar assim, são essas big techs, são startups, porque você vê ainda muita empresa que os profissionais não sabem nem o que são containers. Então, às vezes, você vai tentar adicionar uma complexidade do Kubernetes que não precisa. E outra, para quem procura literatura sobre, tem um livro Cloud Native com Kubernetes, alguma coisa assim, não me lembro o nome exato agora, e onde fala exatamente isso. Tenha os seus clusters Kubernetes autogerenciados, para você não precisar cuidar, porque o custo de cuidar de um cluster Kubernetes é muito alto, seja em profissional, seja em arquitetura e tudo mais. Então, dependendo da empresa, você não vai precisar. E um outro ponto, né? Tô começando com DevOps, minha empresa não tem nada. Vou direto pro Kubernetes? Vai devagarzinho. Coloca um Docker Compose ali, depois você vai com o Swarm, começa a fazer as automações ali dentro. Quando for necessidade, você leva pro Kubernetes. Eu, quando comecei a mexer com containers, eu fiz a migração de uma grande empresa aqui no Brasil, de uma parte de uma aplicação deles, todinha rodando em Docker Swarm. Então a gente tinha a estrutura de pipeline CI/CD, tudo automatizado, eram mais de 12 clusters, mais de 100 serviços rodando com Docker Swarm. Até que chegou um momento que falou, vamos levar para o Kubernetes? Vamos, mas não era algo da aplicação que precisava. Era aí sim,
norma da empresa. Estamos tirando de on-premise, vamos para GCP e não vamos ter mais Swarm lá. Não vai ter máquina virtual, é tudo serviço gerenciado. Aí beleza, chegou a hora de Kubernetes. Mas então, não precisa inicialmente. Mas é importante que aprenda. Porque aí ninguém vai querer também trabalhar numa empresa tradicional, digamos assim. Então aprender Kubernetes é bom, acho que vai abordar isso depois. Mas container é a base. Saber como realmente funciona vai te ajudar muito em qualquer outra implementação que vai fazer. E a gente tem um card interessante também aqui, que é o de entrega e integração contínuas, né? O CI/CD, famoso CI/CD. Como isso funciona numa empresa do mundo aí, como vocês falam, né? De Santander, de BTG, de tudo mais. Ou em uma empresa menor, como isso funcionaria também? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de entrega contínua, né, no dia a dia, o CI/CD, basicamente eu acredito que pra galera entender, a forma mais fácil é o seguinte. Você tem lá, começou com containers e você está desenvolvendo, ou você é o cara que vai fazer o deploy. Então você vai ter o comando, né? Docker image build, Docker container run, Docker service deploy ou kubectl apply. Enfim, todos esses comandos que você faz de forma manual, tá? A gente tá falando do CD, por exemplo, ou do CI também. A estrutura da criação do pipeline. Pensa que você vai pegar esses comandos e você vai automatizar. Então não é você mais que vai executar. Você vai criar um padrão. A partir do momento que você tem esse padrão, esses comandos vão ser executados. Então, como que funciona? Eu tô ali desenvolvendo uma aplicação, aí voltamos no Git, criei uma nova branch, independente do formato que a gente está utilizando, finalizei e vou fazer o merge. Você vai colocar lá na sua estrutura de CI/CD, olha, a partir do momento que eu recebi um merge request ou um push em uma determinada branch, eu vou seguir uma esteira. Né? Nessa esteira, o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o build. Então, eu vou construir o artefato daquele código que eu estou fazendo e vou colocar algo tangível. Depois eu vou criar uma estrutura de teste. Então, ao invés de eu trazer para minha máquina e testar na minha máquina, não, já vou testar num ambiente que, em tese, vai para produção. Por fim, eu vou validar o deploy. Então, você pega esses passos que vão ter N comandos, dependendo da aplicação, dependendo da linguagem que você está utilizando, e você automatiza. Então, um pipeline CI/CD seria isso. Quando a gente fala de CI, de integração contínua, tem empresas pequenas que tem 1, 2 devs. É muito simples controlar isso. Agora, imagina quando você tem 70 devs atuando no mesmo projeto, 50 ou até 10 devs. Beleza, independente do número. A ideia da integração contínua é que você não tenha o código na máquina do desenvolvedor. É que a cada feature, a cada correção, a cada alteração que ele faça, não de forma literal, mas a cada um conjunto de alterações que ele faça que resolva um problema, ele envie isso para um repositório. Para quê? Para que quando ele enviar, aí sim, vamos fazer a parte do CI, integração contínua. Vamos validar se alguma coisa que ele fez no código dele não quebrou a aplicação. Porque se eu fico com isso muito tempo na máquina do dev, quando ele mandar para lá, pode ter quebrado muita coisa. Então, de forma bem simplista, o CI/CD eu entendo que seria dessa forma, para todo mundo entender. E aí vai casando com essa questão da nuvem, né? Então, Exato. tipo, colocando tudo em nuvem. E um ponto que é legal que você até comentou, da questão dessa integração de trabalhar, do dev tá ali, né? Jogando o código dentro de um repositório, aí é onde que a gente pontua novamente, aí não é só infraestrutura que trabalha com DevOps. É importante colocar ali que tem a parte de desenvolvimento, a parte da questão da criação do código, ou até mesmo da construção de fato em si da pipeline, que a pessoa vai ali criando o seu processo, criando o seu fluxo de trabalho. Não só isso, mas eu diria que nessa parte de CI/CD também tem uma parte muito importante da cultura DevOps, que é a parte da metodologia ágil, de fazer o negócio mais rápido, de evitar esses problemas que tem entre o próprio dev, entre dev e ops, todo esse pessoal evita esses problemas com testes, com toda essa parte que o CI/CD aborda também. Então essa parte de cultura eu vejo que é muito forte nesta área. E a infraestrutura como código, o IAC, né? Acho que a Jéssica manja bastante disso. Então, vamos lá, eu gosto bastante de IAC, até porque, né, onde que eu atualmente trabalho, a gente tá com um projeto de IAC dentro lá do BTG. E o IAC, o legal é, assim, trazer código de fato para dentro pro pessoal de infra consumir. Então as pessoas ficam, quem trabalha com rede, quem trabalha com on-premise, infraestrutura, pô, na hora que vê o IAC ali, fica, caramba, não é? Eu nunca vi código na minha vida. E aí é um ponto importante, é você saber uma linguagem de programação para na hora que você lê um YAML, saber de fato do que se trata aquilo, o que tá ali por trás. E nada mais é uma infraestrutura como código, como se diz, né? O IAC, a Infra as a Code, né, no caso aqui. Então, eu acho que é bem importante ter, aí é onde que vem, assim, carregado, né, o Dev e o Ops trabalhando em um único contexto.
trabalhar com infraestrutura IAC. E como um todo, né, DevOps vem na parte de automação e o IAC vem para mostrar exatamente isso, né? Porque imagina que você tem que construir um ambiente, provisionar um ambiente que vai receber uma aplicação. E a ideia da infraestrutura como código é você, primeiro, subir de forma automatizada e o segundo, você tem um controle disso. Então, poxa, eu subi uma infraestrutura. Eu fiz uma pequena alteração nessa infraestrutura, ela vai estar lá no meu repositório, então o time de operação também está utilizando. E eu vou aplicar. Só que antes de eu aplicar essa infraestrutura com o Terraform, por exemplo, eu consigo validar. Então, o que vai ser alterado? Será que o que eu escrevi realmente vai refletir lá na cloud que eu estou utilizando? Será que eu vou alterar coisas que eu não devo? Quando você faz isso via console, você não tem esse controle, além do tempo que você vai precisar. Até um ponto, não sei se vocês me permitem, que é um conflito, digamos assim. Será que todo DevOps precisa saber IAC? Né? Ultimamente eu tenho visto que algumas empresas, depende, claro, do time de DevOps, tem uma separação entre SRE e DevOps. Então, hoje no time que eu tô, por exemplo, nós não somos responsáveis por provisionar e construir infraestrutura. Existe um time responsável por isso. Obviamente, se você estiver numa empresa onde o time de DevOps seja menor, todo mundo vai exercer vários papéis. Então, também vem muito do que você quer atuar. Por quê? Eu quero ser um DevOps, mas eu gosto de cloud. Vim de infra raiz, eu gosto de mexer com máquina. Então vai para esse lado de IAC, que vai dar muito bom. Agora eu quero fazer uma transição para de DevOps, mas eu quero trabalhar com Kubernetes, eu quero trabalhar com containers, construção dessa estrutura de pipeline CI/CD. Aprenda o conceito de IAC, aprenda o básico do Terraform, mas talvez você não precise nesse momento se especializar. Porque aqui a gente já falou de várias ferramentas. Imagina se eu for, quanto tempo vai demorar para você especializar em tudo. Então uma dica que talvez se eu puder deixar é o seguinte: quero atuar como DevOps. O que você gosta mais dentro da área de DevOps? Eu gosto mais da parte de máquina, infra raiz. Beleza. Cloud, Terraform. Gosto mais da entrega do produto, pipeline, containers, Kubernetes e alguma ferramenta de CI/CD. E também agora de GitOps, né? Então hoje está sendo muito utilizado o Argo CD. Então, na hora de separar, tô na dúvida, segue esses caminhos aqui. E um ponto legal que você comentou aí, a questão dessa separação, né? Quem vai mais para o time de infra, assim, você escrever um IAC de fato, você precisa saber dimensões de máquina. Então, isso é muito importante. Eu falo que o IAC é o desenvolvimento de infraestrutura, digamos, sabe? No conceito, né? Nesse gap de DevOps, de fato. Porque se pegando ali um YAML, você tem que setar ali, colocar suas variáveis em relação à dimensão dessa máquina que você está subindo ali no ambiente da nuvem. E mesmo assim, como você mesmo disse, é importante para a pessoa conhecer todos os fundamentos. Ela tem que saber não precisa saber a ferramenta, às vezes como escrever o YAML, ou como configurar a pipeline, mas você tem que saber como funciona isso daí, por que isso está lá, por que isso existe, e por que isso foi adotado. Isso é uma parte muito importante. Ou até me corrigindo, nem só escrever um YAML, mas saber também do JSON ali, que também o IAC se constrói também com o JSON. Que o JSON tá aqui nas partes ortogonais, né? Na parte ortogonal esquerda, que são várias coisas que a gente vai acabar usando, sim. E uma pergunta ainda, né? Que vocês mencionaram algumas ferramentas aí de IAC, o Terraform e tudo mais, para CI/CD. Quais são as ferramentas mais usadas? Bem, eu já trabalhei muito com Jenkins, GitLab, Azure DevOps. Hoje, eu já trabalhei muito com GitLab CI/CD, então, inclusive, era uma das que eu mais gostava, até conhecer o GitHub Actions. Nossa, o GitHub Actions, ele dá uma flexibilidade para você construir, customizar as coisas da forma que você precisa, que é muito bom. Então, assim, na minha experiência, no que eu vejo, muito GitLab CI/CD e muito GitHub Actions. Robert, como que eu escolho? Aí vai que nem cloud. Qual que sua empresa usa? De repente, sua empresa está usando toda a estrutura ali e está usando Bitbucket. Minha empresa usa GitLab CI/CD. Então não faz sentido você já ter um on-premise do GitLab CI/CD e você querer implementar GitHub Actions. Não vai rolar. Mas, de novo, é o fundamento. Vai funcionar para os dois. Uns têm umas vantagens melhores, umas vantagens e desvantagens comparado ao outro, mas o que eu vejo
né? Na minha opinião, as duas mais usadas hoje são GitLab e GitHub Actions. Mas eu acredito muito que pelo fato de onde as empresas estão armazenando, né, o seu código-fonte, versionando o seu código. Então, vejo essas duas como as mais utilizadas. Tem Jenkins aí, mas a galera é meio doida que usa ainda, né? Mas Jenkins é open source, né? Lembrando nesse ponto. Então, assim, a gente é guerreiro. Quem gosta de Jenkins? Não, assim, o Jenkins é bom, eu gosto do Jenkins, só que o Jenkins é um problema pra subir de vez em quando. Ou atualizar ali os plugins, dependendo o Jenkins do é mais ambiente. complicado. O GitHub Actions eu gosto bastante. E eu vi bastante gente atualmente usando Azure CI/CD e Circle CI. Circle CI também teve uma época que aparentemente estava mais forte, mas ainda tem bastante gente usando. E entrando aqui no nível 3 do nosso Tech Guide de DevOps, a gente vê um card que também, assim como o de containers, né, é outra palavra que a gente vem escutando muito, assim, há uns 10 anos, mais ou menos, ou talvez até menos, que é a arquitetura de microserviços, que muitas empresas querem usar. Eu escuto, às vezes, a mesma crítica que você mencionou, Robert, que empresas que vêm do Vale do Silício, né, querem usar em um sistema e acaba complicando, eles no final das contas não precisavam daquilo. Mas eu queria puxar a opinião de vocês sobre a necessidade e sobre como aprender e o que aprender de microserviços. Bom, eu até recentemente não, uns 3 meses atrás eu li um livro de microserviços e aí fica a dica pra galera, né? Porque meu background é operação, não desenvolvimento, mas a gente tem que aprender como é que funciona o outro lado. Então eu comprei um livro de microserviços e tava lendo sobre ele. Eu acho que microserviços, pra quem é DevOps, né? Pra DevOps que vem de infraestrutura, é importante você entender porque isso vai estar diretamente relacionado à arquitetura distribuída que você vai utilizar no dia a dia. Então, por que eu vou precisar de um API Gateway? Por que eu vou precisar trocar autenticações entre APIs? Por que eu vou precisar, talvez, de um Redis para armazenar algo em memória, digamos assim, né? Para ficar mais fácil para a gente trocar informações. Então, a arquitetura de microserviços vem muito relacionada também com como que a gente vai fazer o deploy da aplicação. Não vou fazer o deploy de uma aplicação monolita ali no Kubernetes. Tem gente fazendo? Tem, mas não é ideal, né? Até teve uma discussão tempo atrás, né? Um post aí que teve no LinkedIn, que a Amazon Prime saiu de microserviços para monolito para reduzir custo. Então todo mundo depois quer seguir o hype. E aí vem de novo, entende o fundamento e lê também o artigo todo, né? Porque a Amazon falou, eu tirei uma parte da minha aplicação porque eu não precisava escalar ela, né? Eu precisava ser mais robusto. Então, consecutivamente, você precisaria de menos recursos, menos serviços e menos mão de obra. Agora, quando você vai utilizar uma aplicação que você precisa escalar para muitos usuários, aí o ideal é que você trabalhe com microserviços. Porque é muito diferente você ter uma aplicação que atende 100 usuários, aí chega numa Black Friday, você tem a aplicação que precisa atender 10 mil. Não tem como você sair aumentando memória, max, às vezes você não vai ter nem recurso para isso. Quando você tem microserviços, você vai dividindo as responsabilidades e além disso, eu vejo um ponto interessante, não sei se vocês concordam, mas para a empresa é muito bom. Porque tudo que a gente faz, no final, é uma entrega para a empresa que a gente trabalha. Então, para a empresa é bom porque se um dev for fazer uma alteração em um microserviço e quebrar, parte da aplicação tá fora, não é a aplicação como um todo. E aí um ponto que eu acho legal aí no que você falou no quesito empresa é o que acontece. Entender do negócio da empresa, porque muitas das vezes a gente entra numa nova empresa, acha que, pelo nome da empresa eu já sei com que ela trabalha. Cara, não é bem assim, não é como que funciona esse sistema e como que esses sistemas se conversam. Então, na questão da aplicação, ter uma arquitetura bem definida, casando com o negócio, porque muitas das vezes agora as empresas estão trazendo negócio para tecnologia. E a arquitetura é importante, não só falando de microserviço. O microserviço é um outro gap da arquitetura em si, sabe? Então, eu acho que é essencial saber da arquitetura, saber do negócio a fundo ali para entender como que esse produto vai funcionar e como que você vai dividir ali as pequenas máquinas ou as grandes máquinas para dar andamento ali naquele processo. E não só isso, dentro de microserviços vai precisar aplicar bastante conhecimento que a gente já viu, nível 2 de DevOps e tal, porque você vai precisar de uma parte forte de redes, porque microserviços tem muita comunicação entre os serviços. Você vai precisar de uma infraestrutura muito boa, bem robusta, algo que gerencie esses serviços para eles poderem escalonar, algo para eles não terem problemas, coisas assim. Então você vai precisar aplicar muito conhecimento que você já guardou de DevOps aqui nessa parte de microserviços. Então é até um teste para ver se você tá afiado com tudo que você conhece.
E a gente vê também aqui um card de SRE, né, que foi mencionado anteriormente, inclusive, né, engenharia de confiabilidade de sites, que é uma área que é importante, ela é paralela ou ela está dentro do DevOps? Eu acho que ela tá dentro do DevOps, igual o nosso colega comentou ali. DevOps tem duas vertentes ali dentro, né? Você ou vai para uma área muito infra ou fica ali na questão do dev em si. E o SRE, eu vejo ele mais dentro de infraestrutura. Assim, o perfil de um SRE, de fato, vem mais para a operação, porque ele muitas das vezes é acionado ali dentro da empresa, quando ele está dentro de uma squad, para corrigir um problema de infraestrutura, de fato. Eu vejo até SRE como, digamos, o pai e o DevOps vem como filho. Porque quando a gente fala nível de preocupação, né, com base inclusive no livro de engenharia de SRE do Google, SRE ele tem alguns princípios e algumas formas de trabalho. E aí você tem ali monitoramento, os 4 sinais de ouro, você tem a parte de provisionamento, erro budget e tudo mais. De forma bem geral, a responsabilidade do SRE é garantir a disponibilidade de um site. A responsabilidade do time de DevOps é fazer o deploy daquela aplicação. E o SRE, ele vai ser um apoio para o DevOps. Por que eu acredito que o DevOps está dentro de SRE? Porque, vamos supor, o Dev fez todo o processo lá da aplicação bonitinho, o time de DevOps cuidou todo o deploy, fez o deploy, mas essa aplicação quebrou. Quem vai estar monitorando o SLA dessa aplicação é o time de SRE. Dependendo da empresa, se o time de SRE tiver autonomia, ele vai chegar e vai falar, amigão, esse mês você não faz mais deploy, porque você já consumiu todo o seu tempo que você tinha para fazer deploy sem quebrar a aplicação. Então, o SRE ele vem com esses cuidados. Por que a gente fala que o time de SRE é para... Geralmente você vê quem tá vindo mais de infra. Porque é o time de SRE que vai cuidar também do provisionamento, da capacidade, do custo. Quando o time de DevOps ele vai estar se preocupando muito mais com a entrega do produto. Então ele vai estar alinhado ali, o que algumas pessoas brincam, e não tô falando de forma ofensiva de forma nenhuma, tá? Que a gente é babá de dev. Porque, na verdade, o time de DevOps ele tá cuidando para o que o dev se preocupe somente com o código. Então, se eu estou ali como DevOps, eu vou preparar uma estrutura, um pipeline CI/CD, uma documentação e um procedimento e vou falar, ó, se você quiser fazer o deploy da sua aplicação no cluster Kubernetes XYZ, utiliza o repositório nessa forma, preenche o arquivo de values aqui dessa forma e utiliza esse workflow no caso do GitHub Actions. Isso faz com que o time de dev se preocupe com o código. Então, o trabalho do DevOps vou me preocupar em deixar um ambiente mais amigável para o time de dev trabalhar, só que o time de dev vai seguir os meus padrões. Então, se não passar dos meus padrões, acabou aquela briga, né, de que na minha máquina funciona. Não, dev fez deploy, vai ter que funcionar o deploy em dev, em homologação, enfim. Já o time de SRE eu vejo, então, uma área totalmente separada, mas que DevOps apoia a área de SRE. Exatamente por isso, porque ele vai ajudar a controlar e o SRE vai ter uma preocupação um pouco mais ampla. E tem um outro card aqui que a gente também pode começar a falar, que tem a ver com firewalls também, né, com segurança em geral, que é o DevSecOps, que também tá aqui nesse nível 3, né, junto com o SRE e tudo mais. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Então, eu acho que é um nível um pouco mais avançado, como tá aqui descrito, né, dentro dessa trilha. O DevSecOps, ele preocupa com as melhores práticas em si do DevOps, né, em si, corrigindo, o DevSecOps nasceu do DevOps pensando nas melhores práticas no quesito segurança, né. Então, a questão do DevSecOps ali, ele vai olhar também uma parte que é bem importante, que pega ali uma perninha de SRE, que é a questão da observabilidade. Então, assim, questão de criação dos logs em si, saber fazer uma leitura de log é importante para o DevSecOps pegar bem ali onde que está a invasão do ambiente, né? E cada dia mais a aplicação que é desenvolvida às vezes pelo pessoal do dev e tal, ela precisa ter um cuidado a mais em segurança, porque a maioria tem dados sensíveis, tem coisas importantes, e às vezes o dev deixa passar. Então é importante a gente, na parte DevSecOps, conseguir olhar isso e falar, ó, aqui tem um problema de segurança, vamos corrigir isso daqui antes de fazer o deploy, vamos mudar isso daqui. Tem uma parte muito importante aí hoje em dia em DevSecOps, e só que é uma parte bem grande, então vai tomar um tempinho de estudo. E
eu acredito que seja um complemento, né? Se eu não me engano, é no livro Manual DevOps que ele fala exatamente isso. Mas se a gente pegar na literatura e o conceito do DevOps, por que nasceu e tudo mais, é você colocar todo mundo junto e falar, olha, como que a gente vai trabalhar nisso daqui? Seja nível de arquitetura, seja onde que eu vou armazenar o código, seja onde que eu vou fazer deploy. Vamos trabalhar todo mundo junto, porque na hora da entrega do software tem que funcionar. E se der algum problema, a culpa é de todo mundo. Beleza. Onde que entra a segurança nesse ponto? Na prática, né? Segurança nesse ponto na hora que você fazer um build de uma imagem, você não vai pegar a imagem do Docker Hub. Você vai ter que pegar essa imagem previamente e enviar para um Artifactory interno. Primeiro ponto, isso já se aplica a DevSecOps e às vezes as pessoas não percebem. Segundo ponto, na sua estrutura da esteira do pipeline CI/CD, podem ter passos de verificação daquela imagem. Então, vou fazer um scan da minha imagem antes de mandar ela para o meu repositório. Eu vou passar por um passo de certificar a minha imagem. Então, o time de segurança pode ter criado um workflow ali, por exemplo, onde ele vai pegar aquela imagem, ele vai verificar quais são as permissões, qual usuário que está rodando, como que tá as permissões em si, quais são os arquivos que estão lá, se eu fiz um scan, tá seguro ou não tá. E aí, antes de você enviar essa imagem realmente pro repositório interno, ali pro registro interno, você já passou por esses passos. Então, a ideia que eu vejo, né, às vezes a gente coloca uma complexidade onde não precisa, é preocupações básicas, né, com segurança para evitar problemas futuros. Então, ao invés de eu depois ir fazer um scanner no meu cluster Kubernetes para saber se eu tenho alguma imagem vulnerável, eu já faço esse passo antes. Então a ideia é que antes de a aplicação chegar em produção, eu já tenha me preocupado com tudo para evitar problemas. Se não passou por aquilo que eu defini como o que é certo, volta e vamos corrigir. Então acho que entra nesse ponto, né? Não preciso talvez ir tão a fundo, gestão de... Claro, porque segurança é muito amplo, mas a nível de DevOps, algumas implementações simples já vão facilitar muito o dia a dia e vai fazer com que o time de segurança não brigue tanto com a gente, né? Não só isso, a gente tá focando bastante na aplicação e tal, mas toda a nossa infraestrutura de cloud, tudo isso daí também tem que estar seguro. As máquinas virtuais precisam ter uma chave, a chave precisa ser trocada de tempos em tempos, as contas que a gente tem na cloud precisam ser trocadas de tempos em tempos, tem toda a parte de regras de firewall, tem tudo isso daí que é uma parte importante de segurança. Exatamente. Digamos, então, que o DevOps é o DevSecOps, perdão, é a melhoria do DevOps com segurança bastante aplicada. E eu vi um último card aqui que ele é opcional, na verdade, né? Então, não é obrigatório que você estude isso. Mesmo vários deles que não estão marcados como opcionais antes aqui também não são obrigatórios, como nossos convidados falaram. Você vai se especificar se você for para uma área ou outra, mas eles são importantes para alguma área. Esse aqui é um pouco mais diferente. Queria que você falasse, Leonardo, sobre IoT em DevOps. Bom, IoT em DevOps. IoT é uma área que como ela mexe bastante com hardware e software ao mesmo tempo, então ela acaba fugindo às vezes um pouco da área só de dev, ela acaba vindo um pouquinho para a área de DevOps. Ela é totalmente opcional porque muita gente não quer mexer com isso, geralmente, a menos que você for focado nisso, o pessoal normal não costuma mexer com IoT. O desenvolvimento IoT é um pouquinho diferente do desenvolvimento dev. Mas entre algumas partes muito importantes, principalmente na parte de segurança, que é uma parte que geralmente o pessoal passa batido em IoT, e o pessoal de DevSecOps consegue ajudar bastante. Tem uma parte mais voltada para hardware, né, a parte eletrônica e tal, então você pode ter alguém mais especialista nisso, um engenheiro de eletrônica, mas é interessante ter alguém ali que conhece de software, de hardware, que conhece todas essas áreas. E geralmente a IoT não vai trabalhar sozinho, você não vai colocar alguma coisa IoT aqui e ela vai ficar parada ali sozinha. Ela vai ter comunicação com algum serviço externo, com alguma coisa assim. Então é interessante você pelo menos conhecer ali uma base, o que é o IoT, saber um pouquinho como ele funciona. Não precisa ser nenhum especialista, nada no gênero, mas é uma área interessante para se conhecer. Bom, a gente fechou os 3 níveis profundos do nosso T aqui de DevOps e a gente tem essas 2 áreas ortogonais, que elas não são essenciais, ou algumas partes delas não são essenciais para um profissional de DevOps,
ou para um profissional dos outros nossos Tech Guides aqui, mas elas apresentam ferramentas e coisas importantes que vão te tornar um profissional melhor, especialmente conforme você for avançando dentro de uma carreira de DevOps. No caso, a gente tem o lado esquerdo ortogonal aqui, que está agrupado como back-end, né? E a gente tem 1 milhão de linguagens de programação aqui, mas estão todas marcadas como opcional, pelo menos, né? Eu espero que eu não tenha que aprender Java, JavaScript, PHP, C# e Python para ser um profissional de DevOps, né? Como é que é isso? E por que eu preciso saber uma linguagem de programação? Ou eu preciso saber mais de uma linguagem de programação? Como funciona? Eu sou até suspeito para falar, mas eu gosto bastante de Python. E quando a gente fala de DevOps, eu acredito que são 3 linguagens, né, que vão ajudar bastante, pelo menos quando a gente fala de linguagem para construção de scripts. Então, Shell Script, Python e Go. O Go até para você construir coisas a mais que muitas ferramentas estão utilizando. Mas o que eu aprendi, né, aprendendo Python? Eu acho que é uma forma de a galera que está começando também entender como é que funcionam as outras aplicações. Porque, vamos lá, tô aprendendo containers. Eu preciso subir uma API. Mas, pô, não tem uma API. Aí eu vou pegar uma no GitHub. Como é que funciona? Não sei. Quando você começa a aprender Python, você já começa, sobe um Flaskzinho ali, você sobe uma API. Você já vai testar. Preciso trabalhar com JSON. JSON, ele tá em arquivos de configuração de N ferramentas. Preciso trabalhar com YAML, que a gente já falou, que é interessante também a gente adicionar. Então, Python ou uma linguagem de programação que você aprenda, ela vai te dar a base para você aprender outras ferramentas. Agora, na prática, por que eu preciso de Python? Automação. A automação acho que é o segredo, né? Então, isso facilita muito. E num projeto recente que eu atuei, a galera usava bastante JavaScript, tá? Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, é algo que eu preciso melhorar, porque eu foquei muito em Python. Mas eu construí um script em Python que fez uma automação, pensando em alguns padrões, e que ele resolveu muita coisa. Então, assim, ao invés de eu ter que fazer manualmente, eu faço de forma automática e o melhor, eu consigo construir pequenas soluções que vão costurando, né, todo o meu stack de ferramentas ali DevOps. Então, às vezes, você não tem uma funcionalidade específica e tudo mais, quando você consegue automatizar isso, você acaba construindo e fica muito mais fácil. E complementando meu colega aqui, realmente eu sou suspeita também Python. Eu acho que o Python meio que foi o chamariz ali também, até nos movimentos DevOps, né? Pelo fato da facilidade da linguagem. Então, é uma linguagem no qual quem não conhece nada de código, começando com Python, vai começar a ter esse gap, até mesmo de entender a lógica em si de programação. E aí vem casando ali um pouquinho, igual eu comentei, do YAML e do JSON, principalmente para quem quer ir numa linha mais para automatizar a infraestrutura. Eu iria ter um passo um pouquinho além ali. Para você, às vezes a aplicação, o dev faz a aplicação, só que ele não deixa ela perfeita para o ambiente que ela está indo. Então, às vezes, ele coloca algo fixo para fazer, por exemplo, uma entrada no banco de dados, alguma coisa assim, e uma variável de ambiente seria melhor. Então, você conseguir abrir o código, às vezes até alterar ali, fazer essa alteração, ou falar para o dev, aqui, nessa parte aqui, troca essa linha aqui para a gente, variável de ambiente. E isso também é importante, você pelo menos, não precisa saber tudo da linguagem, não precisa ser especialista na linguagem. Mas você precisa conseguir se virar um pouco ali na linguagem, principalmente que os devs da sua empresa utilizam. Então, se a empresa utiliza Go, aprende um pouquinho de Go. Utiliza Python, aprende um pouquinho de Python. É interessante essa parte também. Legal, e você comentando isso, né, que, beleza, a gente falou de Python para o time de DevOps. Mas o time de DevOps não vai construir pipeline e construir imagem só para Python. Então, querendo ou não, você vai ter que saber um fundamento de todas as linguagens? De todas as linguagens que sua empresa trabalhar. Se ela trabalha com Java, você vai saber como é que eu faço o build de uma imagem Java. O que eu tenho que levar de dependências? Como que eu faço de um JavaScript? E aí tem N frameworks, né? Então, para você construir aquele build, imagina que o dev vem, eu sou desenvolvedor. Eu preciso colocar isso em container, como é que eu faço? Aí o DevOps fala, beleza, a gente precisa construir uma imagem para containerizar isso. Nenhum dos dois sabe. E aí vai onde entra a colaboração na área de DevOps. Vai juntar o conhecimento, o time de cara de DevOps vai perguntar, quando você vai instalar numa máquina virtual, quais são os passos que você faz? Daqui os comandos, vamos adicionando aqui no Dockerfile, vou minimizar para ter menos layers, vou minimizar para utilizar e reaproveitar mais cache, e aí, os dois juntos construíram, mas aí você vai ter que conhecer mais pra frente, né? Então, é importante que sim, conheça um pouco de cada linguagem ali, dessas que estão citadas aqui são as mais utilizadas, mas também foque, se não tiver aqui, na linguagem que a sua empresa usa, porque isso vai ser importante, porque vai ter que utilizar, não tem jeito.
E o lado direito ortogonal aqui do T, ele vai causar um pouco de polêmica. Eu já tô vendo aqui, porque ele fala sobre front-end, né? Que a pessoa de DevOps seria interessante que ela conhecesse alguns fundamentos ali, um HTML, um DOM, CSS, talvez, de front-end. E quando a gente publicou o Tech Guide, eu lembro que teve até um cara perguntando, nossa, front-end para DevOps, como é que funciona isso? Léo, você que estava mais próximo da criação, por que você optou por colocar front-end? Bom, por que eu optei por colocar front-end? No final, o que o usuário tá vendo? O que a nossa entrega de software, que a gente vai colocar em deploy e tal, o que o nosso usuário final tá vendo? Ele tá vendo uma página web, ele tá vendo... Geralmente, a gente tem muita parte de front-end que o usuário final tá vendo. Ele não tá vendo a API lá atrás. A API é importante a gente testar para evitar problemas que possam aparecer no front-end. Mas é interessante, quando a gente for rodar, por exemplo, testes automatizados, que seja executado testes no front-end. E se der algum tipo de erro, a gente conseguir saber identificar onde está esse erro e acionar o pessoal que cuida disso o mais rápido possível. Então, por isso que eu coloquei o front-end. Principalmente a parte de HTML e... deixa eu até confirmar aqui. O HTML e o DOM. O CSS ficou mais como opcional, estratégia de SEO também é mais parte opcional, mas o DOM e o HTML eu quis dar um foco um pouquinho maior, principalmente por esse motivo do usuário final, que está sempre interagindo com essa área do nosso software. Ó, de novo, né? Suspeita falar. Quando a gente aprende uma linguagem de programação, ela vai abrir N possibilidades. Quais foram as possibilidades que Python me trouxe? Quando você fala de DOM ali, por exemplo, se você está num time reduzido de DevOps, onde você também é responsável pela observabilidade, quando você fala de um monitoramento de real user, tem APMs e tudo mais, beleza, mas tem um Selenium ali também, então dá para você fazer algum teste, automatizar e colocar na sua esteira, caso a sua empresa não tenha grana para um APM, por exemplo. Então o DOM já vai ser utilizado ali. Então quando você aprende Python, você acaba aprendendo um pouco de Selenium, aí você vai ter que ter contato com isso. E aí vem um outro ponto, a gente já falou de N ferramentas, mas quando eu preciso entregar um painel para o meu usuário para ele automatizar ainda mais o processo que ele faz. Hoje em dia, muita empresa está adotando o Backstage. Mas até lá, se você está num time pequeno, não tem um time responsável, quem vai aprender isso? Quem vai implementar Python, né? De novo, sou suspeita a dizer, mas já construir ferramentas onde com Django fazia N integrações com a AWS, com o cluster Swarm, com o cluster Kubernetes, e com poucos cliques o usuário conseguia subir um ambiente, derrubar um ambiente, fazer uma migração de ambiente. Então, por exemplo, eu preciso... Hoje isso é clássico. Por exemplo, para quem usa Liquidbase ali para fazer inserção de banco de dados em deploy, mas você tem um ambiente de prod. Aí você tem um ambiente de staging, dev, QA. Você precisa fazer um backup do ambiente de prod, restaurar isso no ambiente de staging para validar alguma alteração. Vai fazer isso na mão? A gente construiu uma ferramenta em Django com Python que se conectava no banco A, jogava pro banco B, acompanhava todo esse processo e entregou isso pro dev. Isso o que? A gente automatizou o processo sem a necessidade de ter que chamar um time de DevOps. Então, assim, preciso saber front-end? Cara, não vai ser essencial. Mas aí tem aquele ponto, né? Que tipo de profissional que você vai querer ser? Eu li um livro uma vez que era Personal Brand, se não me engano. Quer falar para você cuidar da sua marca pessoal, que isso é importantíssimo. E um dos pontos que ele fala é e preencha os espaços vazios. Então, preciso aprender? É essencial? Não. Vai fazer uma diferença se eu souber? Bastante. E aí você escolhe. Então, eu levo minha carreira nesse ponto, né? Vai me agregar alguma coisa? Vai. Então, vamos lá, vamos aprender, não custa nada. Então, já venho aprendendo há algum tempo, mas me possibilitou esses e outros cases, que se eu chego numa outra entrevista, ou chego numa consultoria, por exemplo, e eu conto os caras, dá pra fazer isso, então já ajuda bastante. E um ponto legal aí na questão do front-end é porque as empresas estão modificando, né? Tá se modernizando, trazendo colaboradores com essa pegada de DevOps. E aí chega aquele ponto da documentação, principalmente na questão aqui do HTML, construir uma página, igual meu colega comentou aqui, muito usado o Backstage, que nasceu lá do Spotify. Construir uma página interno da empresa, sem precisar, às vezes, pegar ali um open source, construir na cara da empresa, é importante saber de HTML, porque acaba que ali as melhores práticas que o DevOps vai desenvolver, ele vai estar descrevendo ali, criando um portal interno, facilitando a vida de todo mundo, tanto da parte de operação quanto de desenvolvimento, né? Eu queria agradecer aqui os nossos convidados, o Leonardo, a Jéssica e o Robert,
por essa discussão toda que a gente teve aqui sobre o Tech Guide de DevOps. E como eu mencionei antes, ele é um projeto open source, então você concorda com a gente, você discorda, você pode ir lá no repositório e publicar, fazer um pull request lá, a gente vai aprovar ou não, a gente vai discutir isso também com você, que a gente quer a comunidade estando dentro do Tech Guide. E eu tô esperando o seu comentário aqui embaixo, né? Tanto agora, quando você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, quanto daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, falando, Fabrício, eu já fiz o nível 1, terminei o nível 2, eu exportei, coloquei no meu Notion, coloquei no meu Trello, tô seguindo aqui e já tô com uma vaga, consegui uma carreira, um júnior em DevOps. Eu vou ficar muito feliz de ver isso aqui. E a gente se vê nos próximos capítulos aqui do Tech Guide. Até mais, pessoal!